mas o texto caminha para o final. Volte o seu olhar para a Escritura, agora Romanos 1, verso 17, a palavra de Deus vai nos dizer assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Bem, nós precisamos entender aqui ao menos dois aspectos importantes nesse versículo. O primeiro deles é qual o significado da expressão justiça de Deus. O segundo deles é o que significa a expressão de fé em fé. Então, inicialmente, nós precisamos de compreender que a justiça de Deus é um atributo de Deus e revela o seu caráter. E esse é um estudo profundo da teologia, que desmascara a vaidade do homem que pensa ter alcançado a salvação pelos seus méritos, pensa manter-se salvo por sua capacidade, que quando Paulo afirma que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, ele está tratando exatamente isso. Essa justiça é um atributo, ou uma qualidade, ou uma perfeição do ser de Deus, que revela o seu caráter. Mas há um segundo aspecto aqui, meus irmãos: a justiça de Deus é uma ação divina, é a sua intervenção salvadora em favor do seu povo. E se ele não o fizer, ninguém, absolutamente ninguém poderá ser salvo. Porque muito embora a mensagem deva ser verbalizada, porque muito embora essa mensagem deve se materializar por meio das nossas atitudes, as nossas relações, absolutamente nada ocorrerá de diferente, nenhuma ação supranatural no coração do homem, se Deus, por sua graça e por sua misericórdia, não resolver despertar os sentidos do pecador e lhe revelar tal qual ele é, e a necessidade que ele tem. Então, de fato, a justiça de Deus, além de ser um atributo divino que revela o seu caráter, é de igual modo uma ação divina. É a sua intervenção que lhe salvou. Foi o mover do seu braço forte que lhe retirou dessa condição de escravo. Foi de fato a sua soberania na eternidade, quando registrou o seu nome no livro da vida, que fez que no tempo determinado por ele, o Espírito Santo viesse sobre você, pela ação da palavra, para convencê-lo de que você é pecador. De fato, a justiça de Deus é uma conquista divina. Isso destrona o pensamento arminiano do livre-arbítrio, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. E se Deus não for por ele, se não resgatá-lo, se não retirá-lo da sua condição de morto, ele jamais virá. Mas também, se Deus o chamar, ele jamais poderá dizer não, porque a sua graça é irresistível e o seu amor é incomensurável. Mas, queridos irmãos, há um outro aspecto aqui que nos compete destacar acerca da justiça de Deus. A justiça de Deus é, sem dúvida, o meio pelo qual nós nos firmamos nele. E Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 9, para dizer: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão aquela que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus mediante a fé. Meus irmãos, a expressão utilizada por Paulo aqui, nesta condição de Romanos capítulo 1, verso 17, visto que a justiça de Deus é a expressão grega de kaiosine ekteu, e essa preposição ek aponta
para uma justiça procedente do Pai. É a expressão inglesa input, de fora para dentro. Você foi justificado, você foi justificada, você foi santificado, você foi santificada por uma ação que veio de fora. Quando seus sentidos foram despertados, quando você chegou à condição de arrependimento dos seus pecados, é porque Deus, na sua soberania, bondade, nas suas misericórdias que se renovam em nossa vida a cada manhã, resolveu fazer isso por mim e por você. Por isso, louve o seu nome e declare-se não como um agente secreto, revele-se como alguém que tem de fato uma relação de pertencimento a Deus por meio de Jesus Cristo. Diga, eu faço parte desse povo, desse rebanho, o rebanho de Cristo. Ele me comprou, Ele me salvou, Ele me justificou. E é isso que a Escritura nos diz aqui. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Meus queridos, após um melhor entendimento dessa passagem, Martinho Lutero, o grande reformador luterano, que dava aula aos seus estudantes no seminário em Wittenberg, na Alemanha, lendo a carta aos Romanos, e ainda vivendo todo aquele procedimento ritualístico da igreja em Roma, se automutilando pelos seus pecados, teve os seus sentidos despertados, e foi lendo Romanos 1, 16 e 17, que ele entendeu que a justiça de Deus é Cristo. Então, pela simples revelação dessa verdade, nós somos impactados hoje, porque somos uma igreja reformada. Deus encheu o coração daquele homem de paixão, tirou dele todo o medo e o levantou como um arauto da mensagem, ao ponto de afixar as suas 95 teses na porta de Wittenberg, dizendo não acreditar mais nas mentiras de Roma, tornando-se aquele que foi o agente de Deus, para que a igreja, no seu estado degenerado, distanciado da verdade do Evangelho, fosse despertada e muitos aderissem à fé simples na pessoa de Jesus Cristo. Foi lendo Romanos 1, verso 17, que o coração de Lutero foi despertado, e o desejo ardente do meu coração é que você que está ouvindo essa mensagem agora, tenha também, de igual modo, o seu sentido despertado. Deixe de ser um crente secreto. Abandone essa vergonha que você tem de declarar-se como cristão e viva para Cristo e anuncie a Cristo, não somente verbalizando, mas vivendo a integralidade da mensagem gloriosa da salvação.